Existe um problema no mundo hoje que afeta a maioria das pessoas, afeta a mim e provavelmente afeta você também. E esse problema se chama procrastinação excessiva. Não é só procrastinação, hoje em dia já se tornou outra coisa, outro nível, procrastinação excessiva. E Marcos Aurelius fala sobre isso em Meditações, no livro 2:4. Lembra quanto tempo você já vem deixando isso para depois? Quantas oportunidades lhe foram dadas e você não usou nenhuma? Lembra que há um limite que lhe foi dado de tempo e que se você não usar este tempo para livrar a sua cabeça de neblinas mentais e fazer a coisa certa, este tempo vai embora e a oportunidade vai embora e nunca mais vai voltar. E eu acho que isso se aplica tão bem nos dias de hoje. Como eu sempre falo nos meus vídeos, a natureza humana, ela é basicamente a mesma. Meditações, como vocês sabem, foi escrito há 2000 anos e a natureza humana ainda não mudou. E procrastinação certamente é uma coisa que a gente sempre teve que lidar com ela. Mas é uma das coisas que hoje em dia se encaixa de uma forma um pouco diferente, de uma forma um pouco mais única, dadas as circunstâncias que nós temos hoje em dia, com a internet, com a falta de problemas tão graves como existiam antigamente. Claro, tem lugares no mundo onde a situação não está nada legal. Mas em muitos países, talvez seja onde você viva agora, você tem uma vida relativamente tranquila, podemos dizer assim. Você acorda, toma o seu café, vai para o trabalho, ou para a escola, ou para a faculdade, volta para casa, faz alguma coisa e vai dormir. Isso não foi assim sempre. Os tempos antigos eram muito mais turbulentos. As pessoas não tinham muito tempo livre. Se você achasse que tinha muito tempo livre, você estaria à espreita de algo horrível acontecer. Era basicamente assim há muitos anos atrás, há muitas centenas de anos atrás. E isso é especialmente problemático, não que tenha que ser, mas se tornou especialmente problemático dada a quantidade de prazer instantâneo que nós temos hoje em dia. E prazer instantâneo, obviamente, não é só com comida e drogas e outras coisas, mas também com o nosso tempo de lazer, entre aspas. Porque uma das coisas que mais te faz procrastinar, não preciso nem dizer, você já sabe, são as redes sociais. Drama nas redes sociais, notícias que na maior parte das vezes são notícias ruins, e essas são ainda piores porque só te deixam com uma visão bem embaçada do mundo, e tudo isso te faz perder tanto tempo. Se eu te perguntar, por exemplo, qual foi a última vez que você se sentiu entediado, o que você diria? Se eu perguntasse isso para mim, já tem muitos anos que eu não me sinto entediado de verdade. Porque como você se sente entediado hoje em dia? Tem o telefone, o celular, né? Tem a TV, tem o tablet, tem as notícias, tem as redes sociais, tem os vídeos de entretenimento, igual a este vídeo. A gente nunca para, sempre tem alguma coisa para fazer. Mas dependendo das escolhas que a gente faz, usando todas essas formas de entretenimento, a gente, no fim, se sente ainda pior, se sente ainda mais vazio. Parece que ao invés de a gente tirar algo daquilo, e neste caso seria talvez informação, conhecimento, etc., ou só nos divertir, às vezes parece que aquilo sugou todas as nossas energias. E a gente perdeu um tempo imenso e não alcançou absolutamente nada e só se sente pior ainda depois de fazer aquilo, depois de assistir aquilo. E o que é que vem a pior parte? Tudo isso acontece quando a gente já sabe exatamente o que devia estar fazendo. E todas essas distrações, todo esse contexto das redes sociais, das notícias que sugam a nossa energia e puxam a gente não consegue parar de assistir aquilo, todo aquele drama inútil que não leva a lugar nenhum, tudo isso nos deixa cada vez mais longe de focar no que é mais importante, que é no nosso caminho, no nosso propósito, em pôr em prática os nossos princípios. Mas eu tenho a solução para você hoje. E a solução provavelmente não vai te agradar, ou vai agradar, depende muito de como você vai entender e receber essa solução. Ela é um pouco mórbida, mas ela é muito eficaz. E para explicar bem essa solução, eu posso dizer algo que Sêneca diz e que eu acho que resume muito bem qual é a solução para essa procrastinação
excessiva. Sêneca diz neste livro que não é que nós temos uma vida curta, mas é que a gente desperdiça a maior parte dela. E ele também diz neste livro que tudo o que pode acontecer a qualquer momento pode acontecer hoje. E sim, essa solução é você simplesmente soar o alarme que você tem na cabeça. Todos nós temos este alarme. Desperte esses alarmes na sua cabeça para você acordar e lembrar que ninguém sabe quanto tempo mais tem aqui. Todos os dias podem parecer infinitos, todas as semanas podem parecer só mais uma semana de um mês qualquer, de um ano. Ainda tem este Réveillon, tem o próximo, e você pensa nos próximos 5 anos, pensa nos próximos 10 anos, mas você não para pensar que nada disso é garantido. E você pode estar desperdiçando algo que nem mesmo é garantido, que é o nosso próprio tempo. Hoje foi o dia de centenas de pessoas. Não foi o seu, felizmente, não foi o meu, mas mesmo assim não é garantido. E nós devemos todos os dias usar da melhor forma possível essa única oportunidade para nos desenvolvermos, para ficar longe de coisas que não dão sentido para a nossa vida, não deixam a gente mais perto do nosso propósito, e pessoas também que fazem isso, porque as pessoas também fazem isso, tiram sua energia. E existe um nome em inglês para isso, se chamam vampiros de energia. Também toma cuidado com esses vampiros. E como eu disse no último vídeo, a gente não consegue sempre escapar da natureza humana. Nem se você tivesse um livro com todas as respostas para fazer isso. Provavelmente se você lesse ele hoje, amanhã você faria um monte de merda. Por quê? Porque nós somos assim. É a natureza humana. Ninguém escapa da natureza humana. Mas você é um animal racional. Você pode refletir sobre o que você faz. Então, a partir de hoje, sempre que você sair dos trilhos, que você vê que você está procrastinando demais, que você está perdendo tempo em coisas supérfluas, em coisas que não te levam para o seu caminho, para o seu propósito, para onde você quer chegar na vida, para quem você quer se tornar, reflete e volta para os trilhos. Não há literalmente mais nada que você precisa fazer. Quando você sai dos trilhos, volta para os trilhos. Quando você erra, igual eu falei num vídeo anterior, quando você erra, não fica se martirizando, faz a coisa certa. Quando você procrastina, não fica remoendo o porquê você acabou perdendo tempo, não fica tentando analisar e ou talvez até justificar, ainda pior, o porquê de você estar perdendo tempo. Só volta para os seus trilhos e continua no seu caminho. Antes de terminar, uma coisa que eu acho muito importante também é que, obviamente, nós somos todos humanos e a gente não consegue passar todos os dias só tendo a maior performance possível e fazendo a coisa certa o tempo todo. Então, uma dica para você, que é uma coisa que eu também faço, é procurar formas de alinhar os seus momentos de lazer, por exemplo, TV, YouTube, ou leitura, ou coisas assim, com coisas do seu interesse. Por exemplo, se você tem algum interesse sobre história, ao invés de ficar vendo vários vídeos de meme de 1 hora, compilação de 2 horas de meme, assiste um vídeo de história, talvez a história da Terra, a história do universo, ou talvez isso já seria para astronomia. Provavelmente é uma coisa que eu assistiria. Talvez a história do Império Romano, ou algo desse tipo assim. Ou você pode também escolher um livro. Isso daí fica ao seu critério. Eu não vou te dizer se você deveria usar o seu tempo produtivo lendo um livro ou assistindo um documentário produtivo. Eu acho que dá no mesmo. Contanto que você tire algo dali, eu acho que os dois valem. E é isso, a lição é muito fácil nesse vídeo. Quando você perceber que saiu dos trilhos e está procrastinando, não fica perdendo mais muito tempo, só para e volta para os trilhos, volta a fazer a coisa certa. Obrigado por assistir e até a próxima.